Bom dia, meus amores, tudo já com vocês? Então, vamos lá continuar os nossos estudos, né, sobre água. Estamos estudando até esse momento sobre água continental e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de águas oceânicas. Então, nada mais é do que o oceano, né, os mares que nós vamos falar um pouco agora. Meus amores, os oceanos, né, nós estudamos eles em separado, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, Oceano Índico, Antártico, Ártico, só que na verdade, quando a gente olha, se vocês pararem e olharem o globo, né, o que a gente vai ver? Que na verdade eles são todos interligados, né, então a gente tem a formação de, na verdade, um corpo único de água. Por que a gente tem essas diferenças, né, entre os oceanos? Por causa da diferença de temperatura e de salinidade. Então, o que nós vamos observar? Que a temperatura varia, obviamente, né? A parte mais próxima dos polos, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, apresenta temperaturas mais baixas, a região próxima à linha do Equador tende a apresentar temperaturas mais altas e também o teor de sal. A gente vai ver que a quantidade de sal ela vai variar também, dependendo da região do globo a qual aquele oceano está localizado. Outro item importantíssimo é o relevo do oceano, meus amores. Antigamente achava-se que o fundo do oceano era algo plano, né? E aí o que foi, né, que nós fomos descobrindo com o passar do tempo? Que na verdade o fundo do oceano também apresenta formas de relevo, assim como a superfície continental. Então aquelas formas de relevo que nós estudamos, os planaltos, as planícies, as depressões, as montanhas, elas também existem no fundo do oceano, só que com uma nomenclatura diferente, tá? Um nome diferente, mas nós vamos ver que o processo ele é basicamente o mesmo. Esse conteúdo tá lá na nossa página 348, 349 e a gente vai tirar dúvidas sobre esse conteúdo na nossa aula ao vivo, tá? Dessa semana. Então, meus amores, relevo do oceano, lembrar disso, importante, de que ele tem formas assim como o relevo continental, só que com uma nomenclatura diferente. E também o mais importante, que é importante sempre que vocês reflitam, é sobre a finitude da água. A gente olha, né, o planeta, assim, tudo azul, planeta água, né, cheio de água e tudo mais. O que nós sabemos? Que grande parte dessa água é salgada, o que torna o consumo difícil, porque fazer a dessalinização da água é um processo caro, então não é o ideal. O ideal é que a gente faça o consumo da água já, né, já doce, no caso a água dos rios, principalmente, né? A principal fonte de água para consumo humano vem dos rios. O Brasil é um país extremamente privilegiado, extremamente. Nós temos bacias hidrográficas gigantescas, né? A bacia do o Rio Amazonas é gigante, ele nasce, né? Ele percorre vários países, ele nasce no Peru, passa por, corta vários países aqui da América Latina, da América do Sul. Então é importante refletir sobre isso. O Brasil tem uma disponibilidade hídrica gigantesca. E por que a gente ainda tem problemas com falta d'água, né? Principalmente aqui na região sudeste. Um fator que é importante que a gente refletir é o fato da maior parte da água doce do Brasil estar localizada nas regiões onde a gente tem uma menor densidade populacional, né? O Rio Amazonas que nós estamos comentando aqui, ele está localizado na região norte, que não tem uma densidade populacional grande, ou seja, não tem uma quantidade de pessoas grandes, uma grande quantidade de pessoas vivendo nessa região. A região que a gente tem o maior número de habitantes é a região sudeste, que é a que nós moramos, né? Formada pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E é uma região que não tem uma disponibilidade hídrica grande, ou seja, é uma região que não dispõe de um grande volume de águas comparado ao seu grande número a sua população extremamente grande, né? Que é muito grande mesmo. Só o estado de São Paulo tem uma população gigantesca. Então, meus amores, primeira questão que a gente tem que analisar é essa. A segunda questão importante é a forma como nós usamos os nossos recursos hídricos. A gente tem uma certa irresponsabilidade muito grande, né, no uso da água. Então, existe muito desperdício da água, existe muito poluição
dos corpos hídricos, né? A gente tem ainda uma grande quantidade de esgoto que não é tratado, então que é jogado de uma maneira in natura nos corpos hídricos, nos rios, nos lagos. Lembrar, gente, que os rios eles acabam indo desaguar no mar. Então, quando a gente joga todo esse esgoto, toda essa poluição no rio, automaticamente a gente acaba contaminando também os oceanos. Então, é importante sempre fazer essa reflexão, tá? E é importante também refletir sobre uma outra questão, não só as casas, né, as pessoas, o uso doméstico que tem responsabilidade com o consumo de água, as indústrias e a agricultura também. Grande parte da água é utilizada na agricultura, né, quase 70% da água é utilizada para irrigação e indústria também, né? As indústrias também fazem uso de um grande volume de água. Então, o que a gente percebe? Que temos que ter uma responsabilidade maior com o uso da água. A gente chega em casa, abre a torneira, liga o chuveiro, toma um banho tranquilamente. E isso nos faz perceber, né, nos faz pensar como se a água fosse infinita e eu sempre vou ter aquela água limpinha para lavar minha mão, para tomar meu banho, para beber. E essa é uma realidade que pode mudar, né? Então é importante que a gente sempre tenha responsabilidade, que a gente use com cautela, que não haja desperdício e que a gente cuide para que a poluição dos recursos hídricos seja cada vez menor até que a gente chegue no mundo ideal, onde não haja mais a poluição, né, dos rios, lagos e mares, o que a gente infelizmente vê, né, muita plástico jogado nos oceanos, e o plástico demora anos e anos para se decompor, e isso gera um prejuízo muito grande. Meus amores, estudem, tá? Sigam a programação da semana e na quarta-feira eu espero vocês. Um beijo no coração, saudades. Tchau.